manhã. Pedimos que venha realmente revelação sobre nós. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem falado no nosso meio, por aquilo que o Senhor já tem se revelado, por aquilo que o Senhor já tem demonstrado. Senhor, nós te agradecemos por tão grande amor derramado sobre nós. Que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, continue a estabelecer a Sua vontade, continue a estabelecer, Senhor, o Teu querer, o Teu poder, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, realmente ser aquela palavra que muda a mentalidade, que estabelece valores, Senhor. Ó Deus, que traz princípios de vida e vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós, então, semana passada, demos continuidade no assunto. Nós temos vindo a trabalhar aqui sobre o tabernáculo. O tabernáculo como uma fotografia do próprio Cristo e uma fotografia da própria igreja, não é? Falamos sobre isso e começamos a mostrar várias coisas relacionadas com as cores, os objetos, né? O material, principalmente relacionado com o material exigido por Deus para construir o tabernáculo. Veja bem, Deus deu uma visão, uma instrução a Moisés lá no monte. Não foram só leis. Deus também mostrou para ele uma fotografia de Cristo e da igreja, do seu plano redentor. O que é interessante é que Moisés então recebeu ali instruções de Deus para dizer ao povo trazer como oferta voluntariamente determinados objetos. E nós vimos isso na semana passada, muitos objetos, né? Muitas coisas que Deus falou para o povo trazer, que o povo levou, e vimos o significado de cada uma delas. Eu não vou voltar a falar sobre isso, mas como que se fosse um resumo daquilo que falamos na semana passada, eu vou hoje só falar do poste. Vou começar aqui só falando do poste como um resumo para aqueles que não puderam estar aqui na semana passada, né? O poste é um resumo de muito daquilo que nós falamos no domingo passado. Mas ainda assim, você pode ir lá no site da igreja, tá? E procurar lá a pregação. Eu penso que agora ele está numa fase de reestruturação, que nós estamos migrando de um lugar para o outro. E quando acabar essa fase, esperamos que seja logo em nome de Jesus, né? Vai já estar tudo liberado lá e melhor, tá bom? Vai estar tudo liberado lá e melhor para você ouvir com detalhes. Porque o que é interessante aqui, a junção de determinados objetos que Deus pediu estava ali trazendo uma mensagem a respeito de Jesus Cristo. Era a própria fotografia deste Deus maravilhoso que é o nosso Jesus. Então veja bem, lá no poste, quando nós olhamos para a arquitetura, Deus mandou construir vários postes que, para quem se lembra, toda a estrutura ela era grande, né? Grande, ela era rodeada. Aquilo não eram muros, aquilo eram postes e depois um linho branco, né? Que bem espesso, grosso, tapando tudo aquilo. Ou seja, nós até falamos que só poderia ser visto o que estava lá dentro quem atravessasse a porta. Fala comigo, só pode ver quem está dentro do tabernáculo, quem entra pela porta. Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta, né? Quem entrar por mim entrará e encontrará pastagens. Então Jesus é a porta. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho. Depois nós vimos que depois de passar pela primeira porta, que é o caminho, temos que passar pela segunda porta, que é a verdade, onde nós vamos descobrir que Jesus é o pão da vida, que Ele é o nosso intercessor. Vamos descobrir, né, que Ele também é um Deus vivo e verdadeiro, que nos conduz até o terceiro estágio, que é o Santo dos Santos, onde era separado por um véu, era mais uma porta, era mais um véu. Mas Jesus rasgou de alto a baixo o véu do templo, para que eu e você
pudéssemos ter acesso ao Pai. Por isso Ele é o caminho, Ele é a verdade, e a última porta fala da vida. Só vamos viver vida e vida em abundância verdadeiramente quando chegarmos no Santo dos Santos. Nós queremos ter vida e vida em abundância conforme Deus prometeu por Jesus Cristo, mas não queremos entrar pela primeira porta. Queremos ficar do lado de fora do tabernáculo. Do lado de fora, irmãos, aquela estrutura era alta demais, não dava nem para ver, só se via uma fumacinha subindo lá do Santo dos Santos. Não dava, era impossível. Luísa, faz favor para mim, põe lá a imagem de novo, deve ser o primeiro slide desse meu PowerPoint, tá? Então o que é interessante, irmãos, é que as pessoas querem a glória de Deus, elas querem experimentar a glória de Deus, mas não estão dispostas a atravessar nem a primeira porta, que declara que Jesus é o caminho, e isso determina que não há várias formas de se chegar a Deus. Só Ele é o caminho que nos leva até o Pai. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe esse negócio que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira, é sofisma, é engano, é ludibrio para levar as pessoas ao erro. Está percebendo? Por isso assim, Jesus é o caminho. Ele é a verdade revelada por este tabernáculo. Então veja bem, olha o tamanho aqui da estrutura, olha quantos postes. Eu vou falar desse poste aqui, ó, destes postes aqui, ó. São vários, semelhantes. A ver a sua estrutura, que a sua estrutura nos traz um resumo daquilo que nós falamos na semana passada. Amém ou amém? Põe lá de novo então, Luísa. Lá em cima está a fumaça do Santo dos Santos. É o máximo que alguém de fora poderia ver. Quem quer experimentar a glória de Deus tem que atravessar a porta do caminho, a porta da verdade, conhecer a verdade, os princípios da palavra de Deus, de quem Jesus Cristo realmente é. Também tem que atravessar o véu, ao qual te conduz ao Santo dos Santos, da presença do Deus Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Maravilhoso. E este poste, o que é interessante neste poste, deixa eu pegar aqui, que nós vamos descobrir, é que a sua própria estrutura, e nós vimos aqui vários objetos na semana passada, não é mesmo? Obrigado. Então está lá o poste. Do que ele era feito? Madeira de acácia. Nós vimos na semana passada que a madeira de acácia é uma das madeiras, que é considerada uma das madeiras mais resistentes que existe. Nem cupim consegue devorá-la. É interessante. E por que Deus escolheu esse tipo de material? Para ser preservado no deserto? Espera aí um pouquinho. Deus preservou sandálias, Deus preservou roupas por 40 anos. Diz a palavra de Deus que nem as sandálias dos pés daquele povo, nem as suas vestimentas se desgastaram durante 40 anos, porque o próprio Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão, esteve ali mantendo intacto ao tempo as intempéries do deserto, calor intenso, frio intenso. Irmãos, não consumiu sandália, não consumiu roupa. Deus não iria precisar pedir um material especial simplesmente por causa do aspecto da preservação. Por quê? Porque Ele próprio preserva todas as coisas. Fala comigo assim: Deus preserva todas as coisas. Diz a palavra de Deus que tudo subsiste por causa dele, por ele, por meio dele. Então quando Ele pede madeira de acácia, não é simplesmente por causa das intempéries do tempo, dos tempos, do deserto. Não tem a ver com isso, porque Ele é o Deus que preserva todas as coisas. Então por que Ele pede madeira de acácia? Porque a madeira de acácia representa um tipo de madeira que não se corrompe facilmente. Então a madeira de acácia fala de Jesus como um homem incorruptível. É homem, mas não se corrompe. É homem, veio como homem, tomou forma de homem, esvaziou-se, deixou de ser conforme Deus. Ele abriu mão da sua glória para tomar forma de homem, madeira, mas uma madeira incorruptível.
incorruptível. Aí você fala assim, pastor, mas como é que você pode chegar a essa conclusão? Irmãos, várias passagens da Bíblia comparam o homem a árvores. É ou não é? Salmo 1, de 1 a 3 fala, principalmente no versículo 3, que nós que ouvimos, damos ouvidos à palavra de Deus, seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas uma vez só, é interessante que até um dos milagres de Jesus, quando ele estava curando um cego, ele orou a primeira vez por aquele cego, e aquele cego, então, agora o que é que está a ver? E aquele cego diz, olha, vejo os homens como árvores. Aí Jesus falou, a cura não está completa ainda, tem que orar mais uma vez. Aí ele orou mais uma vez e ele fala, agora vejo, são homens. Mas aquele próprio homem que estava recebendo a glória de Deus, via os homens como árvores que estavam andando. A Bíblia fala muitas vezes do homem como uma árvore, amém ou amém? Então, quando é colocado ali aquele poste com madeira de acácia, o que é que está sendo representado? Um homem que não se corrompe. Fala para a pessoa que está ao seu lado, este é Jesus. O homem que não se corrompeu. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então veja bem, carne incorruptível, só Jesus. Diz ainda a palavra de Deus que por cima desse poste era colocado ou era forrado por cima com prata. Para que forrar com prata? Simplesmente para continuar nos trazendo a mensagem. Prata fala, como nós vimos na semana passada, de redenção. Ou seja, aquele homem incorruptível veio trazer redenção. Interessante, não está embaixo, está em cima. A cobertura vem de cima, a redenção vem de cima. Não é o que sustenta. Veja bem, a prata não devia estar embaixo, devia estar embaixo, para segurar, para fazer força. Mas não, estava em cima, para demonstrar algo que só Jesus pode te redimir. Mas, vamos mais ainda. O cordão, nós vimos já, ele era feito de pelo de cabra. Nós vimos na semana passada o pelo de cabra como o quê? Aquilo que refere o perdão dos nossos, que está sendo referente aos nossos próprios pecados. Quando Deus pediu aquele tecido, a pele de cabra representava o animal que foi sacrificado, e a sua pele, ela se tornava algo visível. Veja bem, olha, eu estou perdoado. Quando eles viam a pele de cabra, para eles não tinha muito significado, mas hoje nós vemos a fotografia. O homem que me redimiu, o homem incorruptível que me redimiu, ele perdoou os meus pecados, certo? Mais ainda, era colocado no final daquela linha, daquele tecido, né, de pelo de cabra, uma estaca. Esta estaca era de bronze. Bronze significa sofrimento, amém? Sofrimento, todas as vezes fala cobre ou bronze na Bíblia, aquilo ali está se tratando de sofrimento. Então nós continuamos a ver a mensagem, né? A mensagem falando que o homem, carne incorruptível, que nos redimiu e perdoou os nossos pecados, ele sofreu para isso. Amém ou não amém? Mas metade da estaca estava enterrada e a outra metade ficava para fora. O que significava isso? É que este homem incorruptível que nos redimiu e perdoou os nossos pecados, realmente ele sofreu e morreu, metade enterrada, mas também ele ressuscitou, por isso metade ficava para fora. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você viu como Deus é detalhista? O que é tremendo nisso? Sabe o que é? Como pode, através de um poste, a gente receber uma mensagem? Como pode, através de algo, a gente poder ver uma fotografia daquilo que é a nossa realidade hoje? Nós temos vindo a ver nesses últimos domingos tudo aquilo que o povo de Israel passou e sofreu nos tempos do deserto são apenas sombras da realidade do que eu e você temos em Cristo Jesus. Eles, irmãos, não podiam ter o sentido e o significado daquelas coisas. Eles tinham apenas que obedecer. Eles tinham apenas que simplesmente fazer aquilo que estava sendo mandado fazer. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se você vivesse naquele tempo, iria ser pedido para você trazer esses materiais.
iriam ser feita a mesma construção. Você iria ver a glória de Deus, alguns só por fumaça, outros adentrariam ali mesmo, pelo menos nos átrios, mas olha só, e isso tudo, ou seja, toda aquela construção trazia uma mensagem e tinha que convencer você sobre algo. Tinha que convencer de que você é pecador, de que você precisa de um Salvador, porque os teus pecados estão fazendo separação entre você e Deus. Mas este Deus, Ele está aqui fazendo esses sacrifícios de animais através dos teus sacerdotes, para que os teus pecados sejam perdoados e você possa mais uma vez estar limpo diante de Deus. Eles tinham que crer nisso. Eles tinham que crer nisso. Ao ver aquilo, eles tinham que crer. Dificilmente, irmãos, eu falo, dificilmente o ser humano conseguiria crer. Muitos provavelmente estavam ali simplesmente cumprindo rituais. O que é que eu preciso para ser perdoado? O que é que eu preciso para estar purificado diante de Deus? O que é que eu preciso para estar limpinho? Não, vai lá, traz lá, né, um animal, traz lá uma cabra, traz lá o bode expiatório, traz lá, né, isso, traz aquilo, oferta de gratidão, oferta daquilo, traz. Ele ia lá e entregava, cumpria os requisitos, cumpria aquilo que era a ordenança, o regulamento, a lei. E ele tinha que crer, depois de ter colocado um animal na mão do sacerdote, confessar os seus pecados, ele tinha que crer que ao sair dali ele estava perdoado. Eu te pergunto, será que você ia crer? E muitas vezes nós criticamos o povo de Israel, o povo judeu que viveu nesse tempo de tanta desobediência, de tanta incredulidade, de como eles voltaram as costas para Deus. Mas é o que eu te falo, você imagina simplesmente crer que o fato de eu levar um animal, pôr as mãos na cabeça, ver ali um sacrifício, que eu ia estar justificado diante de Deus para viver mais aquele ano. E aí é o que eu te falo, as pessoas pelo seguro, sabe o que elas faziam? Vamos cumprir as leis, vamos cumprir as regras. Não significava que elas criam naquilo que estavam fazendo. Elas vão perceber. Elas cumpriam as regras, cumpriam as leis. Fala para a pessoa que está falando, esse é um problema de muito crente hoje. Eles querem saber qual é a fórmula mágica da bênção super poderosa que me deixa limpinho diante de Deus e que me traga a bênção. Pastor, onde é que está a receita? É as 7 semanas da libertação, é os 50 pastores da oração, é os 40 intercessores do quê? É a corrente do acorrentado. Qual é o segredo? Qual é a receita? Qual é a receita? Qual é a fórmula? As pessoas querem viver de fórmulas. E eu quero que você entenda que em Cristo Jesus, irmãos, tudo isso acabou. Só existe um meio. A salvação se alcança por meio da fé em Cristo Jesus. Graça esta que Ele nos concedeu. Foi gratuitamente, Ele morreu lá e simplesmente falou: agora, se você crer em mim, crer no quê? Crer no quê? Vou te dar a mensagem completa então. É o que está escrito naquele poste. Crer que Jesus Cristo, o homem perfeito, foi meu redentor, ou é meu redentor, e se fez pecado, e sofreu e morreu em meu lugar, para ser o meu Salvador. Mas a morte não o reteve ali, porque Ele ressuscitou dos mortos. Eu não preciso hoje de uma tenda para saber isso. Eu não preciso hoje de peles de carneiros. Eu não preciso de um poste. Eu não preciso da prata. Eu não preciso da estaca. Hoje a palavra de Deus revela que Ele é um homem incorruptível, que veio a essa terra, morreu, sofreu, pagou o preço do nosso pecado, perdoou-nos. Morreu sim, mas ressuscitou e hoje vive à direita de Deus Pai. Eles precisavam de rituais. Você não precisa de rituais. Eles precisavam de cerimoniais. Você não precisa de cerimonial. Hoje, este homem incorruptível que é Deus, Ele próprio está à direita de Deus intercedendo por você. Ele próprio está falando: Pai, não deixa ele ser consumido por causa
em abundância. Pai, eu mesmo apresentei diante de Ti, no Santo dos Santos, o meu precioso sangue, sangue incorruptível, sangue de homem sem pecado. Eu apresentei diante de Ti o meu sangue, para que o Senhor redimisse toda a humanidade de uma vez por todas, de todo o seu pecado. Esta mensagem, que eles tinham apenas uma fotografia. Esta é a palavra que levava eles apenas, né, a ter uma esperança. Vou poder viver mais um ano tranquilamente, porque estou limpo diante de Deus. Mas a nossa esperança é muito maior. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado: a tua esperança é maior do que a deles. E sabe por quê? Simplesmente porque eles não creram. Simplesmente Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram, rejeitaram. E aquela pedra essa que foi rejeitada pelos homens, Deus a fez de pedra angular, pedra de esquina, pedra esta ao qual se tornou pedra de salvação para todos os homens. A mensagem do Evangelho é esta. A mensagem do Evangelho não é vem receber uma bençãozinha aqui, vem que Deus quer fazer um milagrezinho ali. Não, Deus não está disposto a ficar fazendo apenas milagres e milagres para tornar você uma pessoa feliz. Deus quer resolver o teu problema, e este problema se chama pecado. Foi por isso que Ele morreu. Não foi para te dar pagamento de dívida, não foi para te dar carro novo, casa própria, não foi simplesmente para deixar você mais feliz ou mais tranquilo. Não! Jesus Cristo veio e se tornou a nossa redenção, porque nunca chegaríamos ao céu mais uma vez. Nunca mais teríamos acesso ao Pai se não fosse por Ele. Mas as coisas deste mundo, as coisas deste mundo continuam a atrair o próprio mundo e a própria igreja muitas vezes. O próprio mundo, o mundo a gente sabe está perdido, mas o pior é quando é a igreja sendo levada a viver neste sentido, neste nível, neste estilo de vida, ao qual o que mais importa é o que eu posso receber aqui, não o que eu já recebi lá. O que mais importa é o que eu tenho, o que Ele tem para me oferecer aqui nessa terra, e não aquilo que Ele já me ofereceu de uma vez por todas, sem exigir nada de mim. Foi gratuito. É graça, é graça. A palavra grata fala favor e merecido. E não foi porque eu merecia, não foi porque você merecia, não foi porque nós tínhamos alguma condição de nos achegarmos diante dele. Não, Ele não olhou para a nossa condição, porque o que Ele via era apenas morte. Morte. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecado, mas Ele, com o seu grande amor com que nos amou, nos vivificou. Assim, Ele pelo seu sangue nos redimiu. Bendito é o nome do Senhor. Fala para a pessoa que está falando: você está entendendo esse pastor hoje? Está cheio de igreja aí fora, irmão, te oferecendo bênçãos, te oferecendo fórmulas de milagres. Está cheio de igreja aí fora tentando resolver a sua vidinha aqui nessa terra. Mas infelizmente muitos que estão lá dentro estão tão concentrados na sua visão, está tão concentrada aqui nessa terra, que quando chegar o momento de ir para o céu, são capazes de continuar aqui na terra, porque o que mais importa para eles é o que eles podem receber aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: neste lugar nós vamos apontar para você sempre o céu. Nessa casa, nessa igreja, nós vamos apontar para você o céu. Neste lugar nós não vamos dizer outra coisa, não vamos colocar como mais importante outra coisa a não ser o céu. E se você não está disposto a pagar o preço de chegar ao céu, se você não está disposto de encarar a realidade dessa vida aqui na terra, que não vai ser fácil, já te digo, não vai ser fácil, se você não estiver disposto de encarar uma vida realmente santificada no Senhor, irmãos, pode ter certeza
lugar errado, porque aqui nós vamos sempre apontar o céu, a salvação que está em Jesus. Nós vamos sempre falar para você desta morte que foi no teu lugar, no meu lugar. Pastor, mas e qual é o benefício aqui na terra? O benefício aqui na terra é de ser usado por Ele para salvar outras pessoas. O maior benefício que você pode ter hoje aqui na terra é de ser também instrumento e porta-voz da salvação. É interessante, irmãos, outro dia eu via aí um charge, um desenhozinho, que aquilo refletia a igreja do século XXI. Um pastor no púlpito falando: quem quer chave de carro, quem quer ser abençoado, quem quer não sei o quê, e toda a igreja, todo mundo, amém, amém, amém. E depois logo a seguir aquele pastor começou a falar: quem quer a morte de si mesmo, quem quer carregar a sua cruz, quem quer fazer missões, quem quer ir para o evangelismo, quem quer ganhar almas. Ouvia-se até as moscas no auditório. O triste é que está já identificada essa realidade. O triste é que a igreja hoje sabe que é isso. O triste é que nós chegamos à conclusão de que é assim mesmo, e até achamos engraçado, sendo que nós deveríamos mudar essa história. Sendo que nós deveríamos mudar essa condição, essa cara da própria igreja. O triste, irmãos, é que nós olhamos para aquilo e concordamos, é isso mesmo, mas não estamos fazendo nada para mudar essa situação. Porque os próprios crentes hoje já não têm compromisso, responsabilidade. O pouco que lhe dão já é muito. Estou cansado. E não valorizam a morte daquele que pagou o preço para que você saísse da condição miserável de pecador. O pouco que nós podemos fazer, o pouco que nos é exigido investir já é muito. Eu falo, para eles era uma fotografia, para nós é realidade. Será? Será que é uma realidade? Ou continuamos apenas olhando para a fotografia? Será que é realmente realidade? Ou será que é apenas uma sombra ainda na minha vida? Porque se essa mensagem não estiver fazendo sentido para mim, no meu dia a dia, se eu não estiver abandonando os meus pecados, dos vícios, do tabaco, das drogas, do álcool, se eu não estiver abandonando a mentira, a fofoca, a pornografia, o sexo, se eu não estiver hoje tomando uma decisão de mudança de vida, é apenas uma mensagem, é apenas uma sombra, não é realidade. A realidade só acontece na vida daquele que crê, naquele que anda por ela. Senão você não passa de meros religiosos cerimoniais como essas pessoas eram. Criticamos porque não conseguiam enxergar e desobedeciam a Deus. Fazemos o mesmo e pior hoje. Mas quando chega na hora de querer ser abençoado, então enchemos a nossa cara de lágrimas. Choramos, Pai, e tentamos convencer ao Senhor que é uma boa ideia nos abençoar. Deixa eu te contar um segredo, Ele já sabe disso. Ele já sabe que é uma boa ideia abençoar você. Ele já tem essa convicção, tanto é que lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 declara: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele tem tanta convicção de que é uma boa ideia que ele já fez. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus já te abençoou. Essa é a convicção de Deus. Agora a questão é: será que você tem a convicção de que você já é um abençoado por ter sido alcançado pelo Senhor, por ter recebido tamanha graça? Será que você já tem essa convicção? Porque se você já tem essa convicção, irmãos, como o próprio apóstolo Paulo declarava
todas as coisas que eu posso alcançar ou que já alcancei nesse mundo, para mim é considerado como lixo, esterco, refúgio, para alcançar o Senhor. Para alcançar o Senhor. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Pergunta para a pessoa que está dizendo: você está entendendo esse pastor hoje? Deixa eu te falar aqui só mais uma coisa. Só mais uma coisa, que eu já vou terminar. Fala para a pessoa que está falando: é feijoada demais. E eu vou te dizer uma coisa: eu oro todos os dias para Deus. Eu falo assim: Deus, ajuda a trazer umas mensagens aí que animam o teu bolso, para deixar eles mais alegres. Eles são muito... Olha muitas vezes para alguns, eles estão tudo... Eu não consigo nem imitar a cara deles, tão ruim. Eu tento fazer aqui umas caras feias, mas bonito do jeito que eu sou é difícil. Deus, dá aí umas mensagens para dar uma animada, para ver o povo aí mais. Aí Deus fala: vou te dar uma hoje. Aí, você não devia ficar triste por causa dessa mensagem, a não ser que o pecado esteja te consumindo. Aí sim é lógico. E essa tristeza, eu quero que você entenda, não é uma tristeza para a morte, é uma tristeza para a vida. Porque se você hoje entender, você realmente tem que se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, mudar de condição. Irmãos, valeu a pena eu estar aqui pregando para você hoje. Por isso, mensagem de vida e de alegria é esta: Cristo morreu por nós, foi gratuito. Ele nos redimiu, está lá a prata por cima do poste, falando: olha, mas só que Ele não só morreu, não só sofreu e morreu, Ele ressuscitou também. Tudo isso para mudar a tua condição, mudar a tua vida, mudar o teu estilo de vida, mudar as tuas convicções e colocar você alinhado com a própria palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente entra por esse caminho, por essa porta que é o caminho, a primeira coisa que a gente encontra lá, sabe o que é? É o altar de bronze, também conhecido como um altar de sacrifícios. Põe o texto para mim aí, Luiz, faz favor. Êxodo 27, de 1 a 8. E eu quero concluir hoje a minha mensagem com essa peça. Será que eu podia parar aqui já hoje? Para você refletir e meditar no estilo de vida cristão que você anda levando. O nível de comprometimento que você tem com Cristo e com as coisas deste mundo. Mas eu, para reforçar essa ideia, quero usar esse instrumento, quero usar esse utensílio. Diz assim, Êxodo 27, de 1 a 8: farás também um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura, logo será quadrado este altar, 3 côvados a sua altura, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos. Essa palavra pontas, não sei se aqui nessa tradução diz pontas, também diz, também, essa palavra na verdade significa chifres. E as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre, que é mais uma vez, nós estamos falando aqui do bronze. Farás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Farás também um crivo de cobre em forma de rede, farás a esta rede 4 argolas de metal dos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e as cobrirás de cobre, e os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Fogo e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Fala comigo: como se te mostrou no monte, assim o farão. O que é interessante
é que nós vemos aqui Deus continua reforçando a ideia. Como foi mostrada a fotografia para você lá. Faz igualzinho, detalhe por detalhe, os tamanhos, as medidas, os materiais. Por quê? Porque ali está a fotografia de Cristo. E aquele altar de bronze é onde eles sacrificavam os animais. Era ali que eles simplesmente colocavam o sacrifício, e é ali que havia o derramamento de sangue dos animais. Eu não quero falar dos detalhes do Antigo Testamento, porque para nós aquilo é sombra, amém, amém? Vamos falar da realidade. O que é que significava aquele sangue derramado daqueles animais? Para eles era uma justificação temporária, um perdão temporário, uma solução provisória e temporária de um problema eterno chamado pecado. Amém ou amém? Para nós, a própria palavra de Deus já aponta que não são sangues de bodes, de touros, né, e de animais que fariam para sempre a propiciação dos nossos pecados, mas somente o sangue do Cordeiro de Deus, o próprio sangue de Jesus Cristo. Por que eu quero falar hoje do sangue de Jesus? Porque muitas vezes você ouve essa expressão aqui do púlpito, você até ouve aí alguns crentes chavões, crenteiros do tipo, o sangue de Jesus tem poder. Quantos já ouviram isso uma vez na vida? Nunca? Então ouve agora pela primeira vez. O sangue de Jesus tem poder. Eu não consigo falar com uma entonação mais religiosa, mas geralmente é assim que funciona. A pessoa está passando por uma situação complicada, ela clama, sangue de Jesus tem poder. Uns até de forma errada querem expulsar demônios e problemas pelo sangue de Jesus. Outro dia eu vi um vídeo aí no YouTube de um rapaz que ele estava lá e o mendigo queria dar um coro nele, e o mendigo tentava socar nele, ele ficava, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda. Bom, graças a Deus ele não apanhou. Mas para expulsar demônio não é sangue, é nome. O nome de Jesus, declara a palavra em Marcos 16:17, em meu nome expelirão demônios. O que é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus tem alguns efeitos poderosos, eu quero te mostrar hoje. Pega aí Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Lembra da palavra lá no poste? Que fala de redenção? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Veja bem, a mensagem estava colocada no poste. O homem incorruptível veio para redimir a humanidade. Mas quem queria alcançar essa redenção, o que precisava fazer? Entrar pela porta, o caminho, que é Jesus. Encontrava então o altar de bronze. Lá era feito o sacrifício, derramava-se sangue, o sangue dos animais em vez do nosso. Hoje nós entramos pela porta que é Jesus. Jesus é o caminho. Não precisamos matar animais nem derramar o nosso próprio sangue, porque Jesus já derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e é pelo seu sangue que nós temos a redenção dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sabe como é que nós alcançamos o perdão de Deus? Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos traz perdão. O que é interessante, quando nós lemos esse versículo, nós vemos em quem temos a redenção. Essa expressão indica o quê? Passado, presente ou futuro? É um presente contínuo, mas de algo que aconteceu. Já tenho, já foi. Em quem temos é o presente, declara que eu tenho. Mas quando foi que ele derramou o seu sangue? Há 2000 anos atrás. Então o que é interessante é que eu olho para o sangue de Jesus e vejo que ele já tratou com o meu passado. Eu não preciso ficar mais acusando a mim mesmo. Eu não preciso mais aceitar a acusação do diabo de que eu não presto, que eu não valho nada, que eu não tenho valor. Porque assim, o que diz a palavra, pelo sangue de Jesus eu fui redimido e comprado. Esse sangue tem valor alto para Deus e que me torne alguém de valor.
Fala, pessoa que está falando, você tem valor. Porque o sangue de Jesus te deu esse valor. Arrancou os teus pecados e te fez filho de Deus. Aleluia! O sangue de Jesus, irmãos. Para eles lá era apenas animais, é apenas sombra. A realidade é que hoje eu estou perdoado. Hoje eu estou redimido. E isso aconteceu pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas, deixa eu pegar aqui mais um texto. Pega aí, 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixa eu pegar essa expressão purifica de todo pecado. Está no passado, presente ou futuro? Presente. Já me redimiu, passado, hoje me purifica. O sangue de Jesus me purifica. O sangue do Filho de Deus hoje me purifica de todo o pecado. Fala para a pessoa que está falando, o sangue de Jesus trata com o teu passado, trata com o teu presente. Ou seja, ele traz hoje a purificação. Ele não apenas traz a remissão, ou seja, o perdão do pecado. Ele te purifica de toda injustiça, de toda iniquidade. O sangue de Jesus é tão precioso sobre nós. Estou falando de algo espiritual aqui. E quando entra na nossa vida, quando toca, ele arranca as raízes do pecado de dentro do nosso coração, do nosso interior. É por isso que nós falamos, nós crentes falamos, você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro te perdoa os pecados e te purifica de toda a iniquidade, de todo o pecado atual. É o sangue de Jesus. Quando Deus olha lá de cima, Ele não consome essa nação, essa terra, esse planeta, como fez no passado com Sodoma e Gomorra, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. Irmãos, você não percebe isso, mas espiritualmente sobre você há uma cobertura, a cobertura do sangue do Cordeiro, que marca que você pertence a Deus, que você já foi perdoado e que hoje você está purificado, porque é o sangue de Jesus que nos purifica. No mundo espiritual está acontecendo uma revolução hoje. Sabe por quê? Porque alguns estão ganhando algumas convicções hoje, já vão lançar fora as acusações. Alguns vão lançar fora o passado, vão falar assim, não, eu era assim, eu vivia dessa maneira, mas eu já fui redimido. E hoje eu ando purificado, mesmo que eu peque mais uma vez por um acidente. Eu sei que o sangue de Jesus, ao confessar o meu pecado, ao confessar o meu pecado, Ele me purificará. Veja bem, presta atenção. Pega aí o versículo 9, tá? Versículo 9 desse mesmo capítulo. O que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que isso ocorre? Fala comigo, pelo sangue de Jesus. Fala com mais convicção, você não convenceu ninguém. Fala pelo sangue de Jesus. Convence a tua própria alma. Fala, eu sou perdoado e purificado pelo sangue de Jesus. Mas não para aí. Vou te dizer mais ainda. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Declara assim: logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue. Uau! Fala comigo assim, ó, fala justificados. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deixa eu te mostrar uma coisa. As pessoas estão querendo aceitar Jesus para fugir do inferno, é verdade ou não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, você aceita Jesus para fugir do inferno. A problemática maior, irmão, sabe qual que é? Chama-se ira de Deus. A ira de Deus traz a consequência inferno. Só que presta atenção o que diz aqui a palavra de Deus.
A palavra de Deus declara que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto numa cruz por causa de nós, este sangue nos justifica. O Supremo Juiz, que odeia o pecado, fala para a pessoa que está falando, Deus odeia o pecado. O Supremo Juiz, ele vai julgar o pecado e o pecador. O Supremo Juiz, ele vai revelar a sua ira no último dia a todo pecado e pecador. E só aquele que está lavado pelo sangue de Jesus será encontrado como justo, justificado, e será salvo da ira. Outro dia eu e minha esposa conversávamos que nesta década da urgência nós precisamos pregar mais a respeito de céu e de inferno. Nós precisamos começar a trazer mais claramente a visão do que é o inferno para as pessoas. Porque infelizmente ainda há pessoas que acreditam que o inferno é aqui na terra. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, o que a Bíblia retrata, o pouco que a Bíblia retrata sobre o inferno, se você soubesse, você resolvia a tua vida rapidinho para não ir para lá. Resolvia como? Reconhecendo que é pecador e que precisa ser limpo, redimido e justificado. Tudo isso pelo sangue do Cordeiro. Por isso você o receberia como Senhor e Salvador. Por isso você faria dele realmente o teu Senhor. Você está me entendendo? O que é interessante é que ele está falando, que o apóstolo Paulo está falando, não agora do passado, não agora do presente, mas de algo que ainda há de se revelar, que é a ira do Senhor sobre todo o pecado e sobre todo o pecador. E o que ele diz? Que nós, no futuro, quando chegar este dia, seremos salvos. Fala para a pessoa que está do lado, você que já lavou sua roupa, suas vestes no sangue do Cordeiro. Não estou falando de roupa de lã, não. Estou falando da sua própria carne, do seu próprio corpo. Você que já lavou as suas vestes, o seu corpo no sangue do Cordeiro, você já tem um futuro garantido e é salvo na glória. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Sangue esse que nos justifica. Irmãos, aquele lugar, aquele altar de bronze, fala a respeito do lugar onde o sangue era derramado, o animal era sacrificado, fala de um lugar de morte. Deixa eu te falar uma coisa: Cristo, apesar de ser de graça, Ele só nos fez uma exigência. Sabe qual foi? Se alguém quer vir após mim, se alguém quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz. É interessante, irmãos, eu não estou entrando nos detalhes. Quem sabe no futuro, até na nossa escola, nós vamos fazer bem detalhado mesmo a questão do tabernáculo. Mas quando eles colocavam o animal naquele altar, veja, ele tinha 4 pontas e ele era quadrado. Isso é para mostrar, sabe o quê? Que Deus não tem diferença para ninguém. A igualdade de Jesus Cristo é tanto para judeu quanto para gentil, para rico, para pobre, não importa a cor, a raça, a condição social. Deus é Deus em tudo e em todos. Por isso que ele era feito assim quadrado. Chifres, em toda a palavra de Deus, significa autoridade, poder, honra, glória. Chifres significam isso, grandeza, exaltação. Haviam 4 chifres para dizer que aquele que tem toda a honra, toda a glória, o poder e a majestade seria colocado ali e sacrificado naquele lugar. Sabe como é que eles amarravam o animal para ser consumido pelo fogo daquele altar? Com cordas amarrado nas 4 pontas. Aquelas 4 pontas, e aquele animal ia sendo consumido até as suas cinzas. Não é interessante? Uma representação da cruz. Jesus não ficou só num prego. Havia ali coisas que amarravam, porque senão rasgava. Casa a perceber. No madeiro. Ele foi moído. Diz a Bíblia, moído pelas nossas transgressões. A única exigência dele, qual que é? Se alguém quiser ver, eu posso ver. Negue-se a si mesmo,
diariamente, tome a sua cruz como Ele próprio tomou e deu a sua própria vida ao Pai. Siga-me. Siga-me. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu vim aqui para te trazer boas notícias. Deus se tornou homem para redimir você. Pelo seu sangue Ele já fez. Pelo seu sacrifício Ele já mudou a história. Você não precisa continuar mais na mesma condição. Você não precisa mais continuar igual. Você pode hoje viver uma novidade de vida em Deus por meio de Cristo Jesus. Você pode alcançar alegria aqui na terra, sim, mas principalmente a alegria de ir para os céus. Que lugar de espanto é este? Como eu disse na semana passada, quem olhava do lado de fora e via aquele altar de bronze, o que ele via no meio daquele derramamento de sangue de animais, que ele via apenas talvez fosse morte, destruição, moscas, uma coisa tão horrível. Mas quando ele entrava pelo caminho e começava a entender o que era aquilo, ele sabia que ali estava sendo pago um alto preço por causa dele próprio. Mas que não era para ficar parado ali. Fala para o seu estacionamento, não pare de tomar sacrifícios. Você precisa se lavar na bacia de bronze. Você precisa se lavar na bacia. Mas esse é assunto para a próxima semana. Hoje eu quero que você entenda algo. O sangue de Jesus já foi derramado para que você vivesse uma vida. Fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer um desafio hoje para você. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos. Esquece as pessoas que estão à sua volta. E eu acredito que você que está aqui nesta manhã, você não precisa de ainda mais informação sobre isso. Todos os dias Deus está a se revelar de várias formas, através de vários meios e através de várias mensagens, para dizer a mesma coisa para você. Sabe por quê? Que você precisa tomar uma decisão de abandonar o seu pecado, a sua vida de pecado, e realmente ser lavado pelo sangue de Jesus, e realmente encontrar perdão, purificação e justificação. Diz a Bíblia que havia um escrito de dívida que era contrário a nós, por causa dos nossos pecados e dos nossos delitos. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço com o seu sangue nesse escrito de dívida. Quando Ele declarou está consumado, Ele estava declarando nos céus, no mundo espiritual, acabou todo o direito legal que Satanás tinha sobre cada ser humano. Pelo meu sangue hoje eu declaro fim de toda acusação, fim de toda dívida. Pelo meu sangue hoje eu pago esse preço, para que cada um seja redimido, purificado e apresentado como justo diante do Todo-Poderoso. É essa a condição. Isso fala agora com o Senhor. Arrepende-te dos teus pecados de uma forma definitiva. Fala: Deus, eu vou pagar o preço de tomar a minha cruz. Eu vou pagar o preço de negar a mim mesmo. Eu vou hoje, Senhor, caminhar, seguinte. Fala hoje, pede perdão. Essa mensagem, ela precisa ter uma ação da tua parte. Se você entrar aqui e sair do mesmo jeito sem tomar uma decisão, foi uma perda de tempo. Se você hoje não tomar consciência da sua própria condição e de que os pecados estão separando você da graça e do favor de Deus,
frutificar. Assim é pelo poder do sangue de Jesus que Ele faz. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado.